Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Desenvolvimento e Aprendizagem Motora. E hoje nós vamos iniciar aqui os nossos estudos a respeito dos aspectos fisiológicos do controle motor. E nessa aula nós vamos falar especificamente do nosso sistema nervoso como um todo e como ele faz, então, as transmissões sinápticas para que nós consigamos realizar os movimentos, que são as informações passadas, então, do nosso cérebro, da nossa medula espinal, para a realização dos movimentos. Então, nós vamos compreender, né, como acontece esse controle motor a partir do nosso sistema nervoso e neuromuscular, que está interligado. Os movimentos voluntários, assim como os movimentos involuntários, eles sempre serão gerados a partir do controle neural, a partir então do controle motor. Mas isso tem sempre uma ligação com o nosso sistema nervoso central e periférico. Por isso nós vamos entender agora como cada um deles vai ser formado. Então, o nosso sistema nervoso, ele vai ser a junção de tecidos neurais, de nervos que vão propagar, então, de neurônios, né, que vão propagar as informações pelo nosso corpo, para que a gente realize, então, todos os movimentos. E também, ao mesmo tempo, as informações para que os nossos órgãos continuem funcionando acontecem. Mas isso nós não veremos hoje, nós vamos ver então essa relação com o controle motor. Quais as funções então que o nosso sistema nervoso desempenha? O controle voluntário do movimento, então a intenção de movimento, o que eu quero realizar, que movimentação eu vou desempenhar naquele momento, é uma movimentação para que eu consiga me deslocar, por exemplo, de um ponto a outro, é um exercício físico, é a aplicação dessa atividade no contexto esportivo. Então, todos esses movimentos voluntários são controlados pelo nosso sistema nervoso. O controle, então, do ambiente interno, como eu falei anteriormente, né, das nossas funções fisiológicas como um todo, são também realizadas pelo sistema nervoso. A programação de reflexos espinais, nós vamos ver algum na nossa aula, na segunda parte deste conteúdo. E a assimilação das experiências necessárias para fixação de memórias e aprendizado. Isso também se dá a nível de sistema nervoso. Quando nós avançamos no nosso desenvolvimento, né, como nós vimos na aula 1, quando nós passamos lá por todas aquelas fases e estágios propostos pelo professor Galahu, mas, de uma forma geral, nós vamos, então, deixando de realizar movimentos que são reflexos para realizar movimentos que são voluntários e coordenados. Então, tudo isso é feito pelo nosso sistema nervoso. Imagine que no nosso cérebro, vamos fazer uma alegoria aí a um computador. No nosso cérebro, nós temos, então, várias pastas com muitos arquivos. E cada um desses arquivos, quando acessados, vão então trazer informações. Então, ali a nossa memória e também a realização o aprendizado e a realização de movimentos. Então, tudo isso acontece aqui. Para isso, nós temos então o conceito de controle motor, que é o estudo da natureza do movimento e de como ele é controlado, ou ainda a habilidade que nós temos de regular e de direcionar né, os mecanismos fundamentais que vão tornar possível a realização desse movimento. Então, o que é que está por trás do nosso controle? Quem é que diz o que o músculo vai fazer? Então, nós estamos nos referindo ao controle motor. Envolve também, né, o controle motor, ele também vai envolver a atuação do nosso sistema nervoso central, que tem como função organizar, então, os músculos, as articulações diferentes, né, de modo individual, para que os movimentos consigam ocorrer de uma forma ordenada. Então, lá no córtex motor, por exemplo, a pastinha que está relacionada
a um exercício de rolamento. Ela vai ser estimulada e essas informações vão ser enviadas, então, para que você consiga realizar esse movimento, por exemplo. O movimento, ele sempre vai acontecer a partir da integração dos sistemas de percepção, de ação e também de cognição. Então, a percepção, ela é o progresso dos estágios, né, em qual nós vamos conseguindo processar as informações que são específicas e que vão nos trazer informações sensoriais em diferentes níveis. Então, a percepção ela está relacionada a como você consegue perceber o seu ambiente. Isso muitas vezes encadeia fatos psicológicos que são significativos para você. Então, nós temos aqui a figura que vai nos auxiliar a entender essa relação entre a percepção, cognição e ação. Então, a percepção, ela vai ser essa sensação que vai começar ali a ser processada pelos receptores periféricos, que depois vai ser, então, processada no córtex sensorial. Isso vai nos levar à cognição, então, ao quanto eu conheço desse movimento. E isso vai envolver, então, a interpretação, a conceitualização, a estratégia ou planejamento do movimento e a ativação. Então, isso nós temos ali o início no processamento sensorial de nível superior, que depois vai passar para o córtex pré-frontal, para depois o córtex motor suplementar e vai ser ativado lá no córtex motor primário, que vai dizer, olha, eu preciso executar este movimento. E então nós vamos para a ação, que é de fato a intenção de realizar aquele movimento. Então nós temos aqui a execução de um rolamento, de um agachamento, de um salto para cortada, por exemplo, no vôlei, que é então realizado pelos motoneurônios, os músculos e as nossas articulações. Então, esses três fatores, né, sempre estarão interligados para a realização de um movimento. E isso tudo vai, então, ser proveniente, né, como nós vimos ali, diversas áreas do nosso cérebro, diversas partes do nosso córtex são fundamentais para enviar essas informações. Então, nós temos o nosso sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos e espinais. Cada um desses sistemas vai ter função diferente dentro do nosso corpo. Então, aqui nós temos também uma outra visão, né, de como esses sistemas nervosos são divididos. O sistema nervoso periférico ali, que está relacionado, por exemplo, à pele, a questões cardiovasculares, o sistema nervoso central, que também envia informações importantes ali para que aconteçam contrações musculares e todas as funções aí fisiológicas do nosso corpo de uma forma geral. Quando nós falamos então do nosso sistema nervoso periférico, nós temos uma parte motora, que vai se dividir em motora somática e motora autonômica, no qual a parte motora somática sempre vai ser a parte que inerva, então que está relacionada ao nosso músculo esquelético em si. E a parte motora autonômica, ela vai inervar os nossos órgãos efetores, que são involuntários, como, por exemplo, a musculatura lisa do intestino, o coração, o nosso sistema glandular. Então, nós não precisamos, por exemplo, ficar imaginando, olha, meu coração precisa bater. Então, você não fica a todo tempo, né, pensando que você precisa fazer ali com que o seu coração continue batendo para bombear sangue para todo o seu corpo. Isso é feito já pela parte motora autonômica, então de uma forma involuntária. Mas a parte motora somática, ela vai estar relacionada então ao movimento voluntário que nós desenvolvemos. E esses estímulos, eles vão ser conduzidos pelas fibras eferentes. Então são transmissões sinápticas que acontecem do sistema nervoso para o músculo. Então nós temos essa função aí do cérebro para o órgão receptor.
Já a parte sensorial, ela vai ser responsável então pela transmissão dos impulsos neurais pelos órgãos receptores para o sistema nervoso central. E a condução é feita então das fibras aferentes. Então aqui eu tenho a informação que é enviada do músculo, por exemplo, para o cérebro, para a realização de movimento. No sistema nervoso central, nós temos então a divisão, em encéfalo e medula espinal. O encéfalo, ele vai ser essa estrutura que realmente está envolvida no controle motor. E ela é dividida em tronco encefálico, cérebro e cerebelo. Cada uma dessas partes vai ter uma função específica quando a gente fala de regulação do movimento. Quando nós falamos, então, do tronco encefálico, nós temos a sua divisão em mesencéfalo, ponte e bulbo. O tronco encefálico, então, ele vai ser responsável por controlar os nossos movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, nossa pressão arterial, sono, deglutição. Mas uma das funções mais importantes que o tronco encefálico desempenha é a manutenção do tônus muscular, do tônus postural, para que você consiga, então, por exemplo, realizar movimentos de locomoção. Ele também é responsável pelo controle do movimento ocular e do equilíbrio, justamente para nos ajudar, então, nessa sustentação do corpo contra a gravidade. Então, por exemplo, só de estar em pé, nós já estamos sujeitos à força da gravidade. Então, o nosso tronco encefálico age nessa parte. Além, é claro, de alguns outros reflexos que nós temos no nosso funcionamento corporal. Quando nós falamos, então, do cerebelo, nós estamos falando, então, de uma parte do cérebro que vai fazer a comparação, a avaliação e a integração do nosso corpo como um todo para que sejam realizados, então, ajustes posturais, auxílio no movimento de locomoção, de manutenção do equilíbrio, a percepção de velocidade com que você desempenha o movimento, a amplitude corporal que você precisa para realizar esse movimento. Por exemplo, se você vai fazer uma abertura, você precisa então realizar um movimento com grande amplitude corporal. E isso vai ser então função do cerebelo nesse momento. Além também de outras funções que estão relacionadas a movimentos reflexos no nosso corpo. Quando nós falamos, então, do cérebro, ele é dividido no lóbulo direito e esquerdo. Nós temos diversas córtex, que são responsáveis por várias funções. E quando a gente fala do comportamento motor, então nós estamos falando que o córtex, nesse momento, vai nos ajudar na organização de movimento complexo. Lembra lá das nossas pastinhas do computador que nós falamos anteriormente? É aqui que elas ficam armazenadas, Armazena, então, as experiências que você já teve, que você aprendeu. Então, nós falamos na nossa primeira aula, por exemplo, que quando você vai aprendendo a caminhar, você vai criando, então, uma via neural que é responsável por trazer depois essas informações para que você possa caminhar sempre. E também é responsável pela recepção das informações sensoriais, das informações que provêm do nosso corpo. Então, tem uma função bem importante quando a gente fala também de movimentação. Já a nossa medula espinhal, ela vai ser a estrutura que envolve ali a recepção e o processamento de informação que é proveniente, por exemplo, das articulações, dos nossos músculos, da nossa pele, que é essa questão somatosensorial, e o controle da postura corporal. Além, é claro, de alguns movimentos reflexos, como nós vamos ver depois na segunda parte dessa aula, que são reflexos involuntários, que são propagados ali, que tem essa informação propagada, pelos nossos motoneurônios. Então, o que é um neurônio? Nós já entendemos ali o cérebro, a medula espinhal, a função de cada um deles. E eu falei que, por exemplo, a medula espinal, a partir dos motoneurônios, vão propagar um impulso nervoso. Então, os neurônios, eles são as nossas células nervosas. Então, elas são uma unidade funcional que o nosso sistema nervoso tem para enviar essas informações.
O neurônio, ele é composto por 3 regiões, que são o corpo celular, ou soma, os dendritos e os axônios. Os dendritos, como nós podemos ver ali na parte superior da imagem, eles são responsáveis pela ligação, então, com outras células neuronais. Então, eles vão auxiliar na comunicação entre um neurônio e outro. O corpo celular, ele é composto, então, pelo núcleo da célula, que tem ali informações como o DNA, por exemplo. O axônio é essa parte um pouco maior, mais compridinha, que vai ser responsável, então, pela propagação do impulso nervoso. Ele é revestido pelas células de Schwann, que são as bainhas de mielina. E essa bainha de mielina, ela vai auxiliar, então, que essa informação, ela passe mais rapidamente pelo axônio. Temos também um outro ponto que é importante, que são os nodos de Ranvier, que vão depois nos auxiliar na abertura e no fechamento dos portões, né, para que ocorram trocas iônicas e, de fato, essa informação possa passar pelo nosso neurônio. Eu vou trazer, então, aqui um vídeo que vai explicar e vai mostrar para vocês de uma forma bem didática quais são as partes de um neurônio. Este é o cérebro. Estima-se que nele contém aproximadamente 85 bilhões de neurônios. O neurônio é uma célula nervosa e é a unidade funcional primária do sistema nervoso. As estruturas que se estendem ao lado esquerdo de um neurônio, que se assemelham a galhos de árvore, são chamados dendritos. Os dendritos são responsáveis por captar informações dos neurônios vizinhos através de seus receptores, para transmiti-las ao corpo celular dos neurônios. Essas informações são pequenas moléculas chamadas de neurotransmissores. Os sinais captados pelos dendritos causam mudanças elétricas em um neurônio, que são interpretados em uma área chamada de soma, ou corpo celular. O soma contém um núcleo, que contém o DNA, ou material genético da célula. O soma pega toda a informação dos dendritos e as unifica em uma área conhecida como elevação do axônio. Se o sinal vindo dos dendritos é forte o suficiente, então um sinal é enviado para a próxima parte do neurônio, que é chamado de axônio. Neste ponto, o sinal é chamado de potencial de ação. O potencial de ação viaja pelo axônio, coberto pela bainha de mielina, um material isolante que ajuda a evitar que o sinal se degrade. O último passo para o potencial de ação são os terminais axônicos, também conhecidos como botões sinápticos. Quando o sinal atinge os terminais do axônio, ele libera os neurotransmissores, que irão se comunicar com os dendritos no próximo neurônio. Assim, o mesmo processo se repetirá com o próximo neurônio. Bem interessante, né, pessoal? Então, agora nós vamos começar a entender como o neurônio ele vai auxiliar, então, como ele vai fazer essa transmissão das informações. Então, devido à sua propriedade de condutividade, os neurônios vão sempre realizar essa transmissão do impulso nervoso ao longo do axônio. O impulso nervoso nada mais é do que um sinal elétrico que vai ser transportado, né, pelo comprimento total do axônio e vai iniciar por um estímulo que vai então trazer uma carga elétrica do neurônio. Então nós temos aqui um vídeo que mostra como esse impulso nervoso passa por um neurônio. Então ele tem início lá nos dendritos, depois ele passa pelo axônio aqui e chega ao final nos dendritos para se comunicar com a próxima célula. Então, a partir desse impulso elétrico, nós temos a comunicação sináptica. Vocês já ouviram falar muitas vezes que acontecem uma tempestade cerebral quando a gente está pensando. E é realmente isso que acontece. Então, aqui nesse videozinho, a gente pode perceber como essa propagação dos impulsos nervosos acontecem dentro do nosso cérebro. É extremamente rápido e essas informações, então, vão passando de um neurônio para outro para que você consiga, então, por exemplo, desempenhar a ação de andar.
Os impulsos nervosos, eles ocorrem, então, a partir do potencial de ação, que vai ser a polarização dessa célula. Então, nós temos alterações na voltagem ao longo da membrana, e isso vai estabelecer um sinal elétrico. Então, aqui, nós temos, dentro do neurônio, uma voltagem negativa, né? Então, nós temos uma polarização negativa dentro da célula neuronal. E do lado de fora, nós temos uma carga positiva que vai se juntando. E uma não consegue passar para o outro lado. Quando nós chegamos lá no nosso nódo de Ranvier, nós temos ali, então, portões que se abrem para que possa, então, passar a troca de íons. Então, geralmente, os íons de sódio entram dentro aqui da nossa célula neuronal, do nosso neurônio, e isso vai fazer com que ocorra uma mudança, então, na voltagem, na polarização dessa célula. Essa permissão, né, essa abertura dos portões para que outras células entrem dentro do neurônio, vai causar, então, a despolarização, que é a abertura dos portões para que os íons de sódio sejam, então, transportados para dentro do neurônio, o que vai tornar, então, esse meio intracelular cada vez mais positivo. E isso vai resultar na despolarização, que vai ser o envio dessa informação, então, para a próxima célula. Isso é muito importante e é muitas vezes denominado na literatura também como uma bomba de sódio e potássio, porque ela vai fazer sempre essa troca de íons para que a informação consiga passar pelo neurônio. Quando essa despolarização, então, chega no seu limiar, chega no seu limite, os portões de canais de sódio, então, vão se abrir, ocorre a formação, então, do potencial de ação, que é essa propagação do impulso nervoso. Assim que esse potencial é gerado, então, nós temos essas trocas iônicas que ocorrem, né, ali durante toda a extensão do axônio e que vão, de fato, propagar o impulso nervoso. Então, nós temos aqui o início do que nós chamamos de sinapse, que é a conexão entre os pontos de contato do axônio de um neurônio e o dendrito de outro neurônio, né, que vai ser essa comunicação. Então, nós temos ali, nessa imagem, que vocês também podem acompanhar no material didático de vocês, que vai apontar para nós o local em que acontece, então, essa comunicação, essa sinapse. E embora cada neurônio tenha um único axônio, ele pode se dividir em vários ramos colaterais e pode terminar tanto em outros neurônios quanto em outras glândulas ou ainda em células musculares. Quando nós temos, então, a sinapse, nós temos essa transmissão sináptica, que vai acontecer quando o neurônio pré-sináptico, então aqui no caso da nossa figura, quando o neurônio que está em amarelo vai liberar os neurotransmissores a partir, então, das vesículas sinápticas e da despolarização que aconteceu anteriormente para a próxima célula em azul. Quando esse neurotransmissor ele é liberado, nós temos, então, a ligação dessa molécula ao receptor que vai estar, então, presente no neurônio pós-sináptico, que vai gerar, então, a despolarização e a transmissão, então, essa comunicação dos impulsos de um neurônio para o outro. Então, a gente pode ver ali na célula amarela, por exemplo, que está em destaque, a transmissão, a liberação, né, dos neurotransmissores que vão, então, se acoplar à célula da membrana pós-sináptica, gerando essa transmissão, essa comunicação entre os neurônios. Isso é muito importante porque a partir dessa comunicação, dessa transmissão sináptica, que os impulsos nervosos se propagam por todo o nosso corpo e que as informações são levadas para que você possa, então, realizar os seus movimentos. Nós temos aqui, então, alguns vídeos que vão mostrar para nós
como esse processo ocorre a nível intracelular. Então, nós temos vídeos que vão mostrar bem detalhadamente como esse potencial de ação se inicia e se finaliza, como acontece a liberação dos neurotransmissores e como é feita, então, a passagem dessa potencial de ação do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Neste vídeo eu vou explicar um potencial de ação, também conhecido como impulso nervoso. A membrana celular do neurônio contém milhares de pequenas moléculas conhecidas como canais. Estes canais permitem a passagem de íons de sódio ou potássio. Geralmente os canais do neurônio são fechados. Neste estado, a carga do interior da membrana celular é mais negativa do que a carga que se encontra no exterior. Se furássemos dentro da membrana com microeletrodos conectados a um voltímetro, a leitura seria registrada em cerca de 70 mV negativos, o que significa que o interior do neurônio está a menos 70 mV em relação ao exterior do neurônio. A membrana celular de um neurônio é polarizada por causa dessa diferença elétrica através da membrana. Agora, um impulso nervoso começa quando a pressão ou outros sensores entram e desequilibram a membrana plasmática do neurônio, a tal ponto que o potencial de diferença atinge uma tensão limite de cerca de 55 mV negativos. Isso faz com que centenas de canais de sódio nessa região da membrana se abram rapidamente, permitindo a entrada de sódios com carga positiva para dentro da membrana da célula. Agora, o interior da membrana ficará temporariamente mais positivo em relação ao exterior, fazendo com que a tensão suba. Isto é chamado de despolarização. A membrana agora está polarizada porque a carga líquida dentro do axônio mudou de negativo para positivo. Com o impulso, passa a começar a abrir canais de potássio carregados positivamente, permitindo o fluxo de íons de potássio, o que faz com que o interior do axônio retorne uma carga negativa líquida. Neste ponto, a voltagem irá cair e a membrana ficará repolarizada, pois tem agora em seu interior cargas negativas e no exterior cargas positivas. Este processo de despolarização e repolarização da membrana do neurônio é chamado de potencial de ação. Potencial de ação é apenas um outro nome utilizado para impulso nervoso. Depois de um impulso nervoso, alguns canais de potássio permanecem abertos um pouco mais do que o necessário para trazer a membrana de volta ao potencial de repouso. Isso resulta em um fenômeno chamado pós-potencial hiperpolarizante, no qual o potencial da membrana fica brevemente abaixo do potencial de ação. Neste estágio, o neurônio é incapaz de conduzir um impulso nervoso e entra no período refratário. O período refratário é muito curto, onde a bomba de sódio e potássio continua a retornar íons de sódio para fora e os íons de potássio para dentro do axônio, retornando assim o neurônio ao potencial de repouso. Most communication between neurons occurs at a specialized structure called a synapse. A synapse is an area where two neurons come close enough to one another that they are able to pass chemical signals from one cell to another. The neurons are not actually connected, but are separated by a microscopically small space called the synaptic cleft. The cleft is less than 40 nanometers wide. By comparison, a human hair is about 75,000 nanometers wide. The neuron where the signal is initiated is called the presynaptic neuron, while the neuron that receives the signal is called the postsynaptic neuron. In the presynaptic neuron, there are chemical signals called neurotransmitters that are packaged into small sacs called vesicles. Each vesicle can contain thousands of neurotransmitter molecules. When the presynaptic neuron is excited by an electrical signal called an action potential, this causes the vesicles to fuse with the presynaptic membrane and release their contents into the synaptic cleft. Once they are in the synaptic cleft, neurotransmitters interact with receptors on the postsynaptic membrane. They bind to these receptors and can cause an action to occur in the postsynaptic cell as a result. This action may involve increasing the likelihood that the postsynaptic cell will become activated and fire an action potential, or decreasing it. Eventually, the neurotransmitter molecules must be cleared from the synaptic cleft. Some of them will simply drift away in a process called diffusion. In some cases, the neurotransmitter is taken back up into the presynaptic neuron in a process called reuptake. Once back inside the presynaptic neuron, the neurotransmitter can be recycled and reused.
In other cases, enzymes break down the neurotransmitter within the synaptic cleft. Then the component parts of the neurotransmitter can be sent back into the presynaptic neuron to make more neurotransmitter. Você sabe quantos neurônios e conexões entre eles estão envolvidos nesse processo? O fato de tomar uma decisão e realizá-la, assistir o vídeo, me ouvir falando, assimilar a informação e compreendê-la, mover o dedo para rolar a página e clicar no gostei aqui embaixo, e etc. Todas essas atividades envolvem milhões, bilhões de ligações de sinapses. Mas o que é a sinapse? Muitos acham que a sinapse é onde o neurônio encontra com o outro. Mas na verdade eles sequer se encontram, eles apenas ficam bem próximos. Os neurônios envolvidos na sinapse são chamados pré-sinápticos quando enviam um sinal e pós-sinápticos quando são os que recebem o sinal. E eles se comunicam através da liberação e recepção de neurotransmissores ou corrente elétrica. Um único neurônio pós-sináptico pode receber 10.000 sinapses, ou mais, podendo chegar até 150.000. As sinapses podem ser elétricas ou químicas. As elétricas transferem um sinal elétrico, ou corrente, de uma célula para outra, através das junções. Normalmente, as sinapses podem fluir em ambas as direções. No entanto, algumas fluem apenas em uma direção, chamada retificadora. Essas sinapses são encontradas principalmente em neurônios do sistema nervoso central. Mas a maioria das sinapses do sistema nervoso são sinapses químicas, que utilizam neurotransmissores para levar uma informação de uma célula a outra. Nessas sinapses, o sinal elétrico no terminal axônico é convertido em um sinal químico que cruza a fenda sináptica e atinge a próxima célula. A ligação do neurotransmissor com o seu receptor na célula pós-sináptica inicia uma resposta elétrica ou ativa uma via de um segundo mensageiro. A liberação do neurotransmissor ocorre por exocitose, ou seja, eliminação celular. Todas as células excitatórias como o neurônio apresentam um potencial de repouso das suas membranas, ou um equilíbrio, que é o diferencial de potencial. O potencial de repouso é estabelecido pela diferença da concentração dos diversos íons entre o interior e o exterior celular. O potencial de repouso dessa célula situa-se entre menos 70 e menos 80 mV. Esse é o equilíbrio entre os íons K+, e Cl-, pois a permeabilidade desses íons em repouso é alta. Enquanto isso, os íons Na+, e Ca2+, apresentam baixa permeabilidade nesse potencial. Com isso, os canais de K+ estão quase totalmente abertos, permitindo que os íons K+ se difundam para fora da célula de acordo com o gradiente de concentração. Quando uma corrente elétrica chega em uma célula, oriunda de uma célula próxima, ela causa despolarização da membrana, diminuindo o potencial até menos 60 mV. Essa despolarização provoca rápida abertura nas bombas de Na+, fazendo com que entre muito Na+, tornando o interior celular positivo, mas não atinge o ponto de equilíbrio do Na+, de mais 65 mV. Quando a corrente de despolarização alcança o terminal axônico, ocorre a liberação dos neurotransmissores. Em seguida, o potencial da membrana se repolariza, em direção ao nível de repouso. Para isso, as bombas de Na+ se fecham e os canais de potássio se abrem. Com isso, a condutância do K+ é maior e a membrana é repolarizada.
Bom, pessoal, é bem interessante, né, como isso acontece, como isso se dá, de uma forma extremamente rápida, como nós vimos, né, nos vídeos anteriores que estavam ali no nosso slide. E isso tudo é muito importante, porque esse caminho percorrido, né, pelo nosso sistema nervoso é que vai nos permitir a compreensão mais aprofundada dos processos sensórios motores que vão sustentar o nosso controle motor. Então, compreender como o sistema nervoso realmente funciona, como ele propaga as informações, também nos auxilia a entender como o movimento acontece. Isso também vai ser um assunto para a nossa parte 2 dessa unidade, que vai então tratar de como essas informações, essas sinapses, são capazes de transmitir as informações necessárias para a nossa atividade muscular. Espero que tenham compreendido, então, como é a divisão do nosso sistema nervoso, como funciona, então, essa questão do potencial de ação, que é essa transmissão de informações de um neurônio para o outro, para que essa informação se propague, então, e chegue aos órgãos receptores, aos órgãos efetores para a realização do movimento. Bons estudos a todos e até a próxima aula.